Olá, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 10ª aula online de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: manifestações culturais, letra H e letra M. O que é cultura brasileira? Cultura brasileira será relatos entre homem e mulher, homem que inicia com a letra H e mulher que inicia-se com a letra M. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros. Devido à colonização, à imigração e os povos que já habitavam aqui, são elementos característicos da cultura brasileira: a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais, como as cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, na Amazônia. A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Como a cultura brasileira nasceu? Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam os povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em um contato com a natureza. Hábitos e costumes. Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa influência toma como base, principalmente, a moral judaica cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como os africanos. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo da sua história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território. Na região sudeste do Brasil, formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, existe uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas culturas indígenas, africana, europeia e asiática. Segundo dados de 1998 do IBGE, significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região sudeste do Brasil é a que tem maior quantidade de pessoas, totalizando uma população de aproximadamente 7.190.565 habitantes. Festas, gastronomia e danças típicas, entre outros, representam costumes e manifestações culturais da região sudeste. A letra H. O H é a única letra do nosso alfabeto sem valor fonético, ou seja, sem som. Nas palavras com H, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no fim das mesmas. Palavras com H no início. No início das palavras, o H é utilizado por razões etimológicas, sendo mantido o H inicial, existente na palavra de origem, como nas palavras de hoje. Do latim, odie. Haver, no latim, habere. Homem, no latim, homine.
Hábito, no latim, hábito, com o helice, no grego, helix. Herege, no provençal, heretic. Observe que, mesmo estando no português e estando no estrangeiro, as palavras continuaram iniciadas pela letra H. Não houve nenhuma alteração. Palavras com H, etimológico no início. Habilidade, habitante, hambúrguer, haver, hemisfério, herbívoro, hesitação, hipocrisia, história, hoje, homem, homogêneo, honestidade, horóscopo, horrível. Palavras com H no meio. No meio das palavras, o H é utilizado nos dígrafos CH, NH, LH, como nas palavras mochila, acarinhado e molhado, nos dígrafos. Cada consoante perde sua unidade sonora, uma vez que a sequência das duas consoantes formam um único som, representando apenas um fonema. Palavras com H no dígrafo CH. Caprichar, chateado, chimarrão, chifrinho, chuchu, cochicho. História da letra M. A letra M, na escrita hierática egípcia, representava uma coruja. Depois, no alfabeto fenício, recebeu a denominação de Men, que significava água e era representada pelas ondas do mar, dando origem ao Mi, dos gregos, e a letra M que utilizamos atualmente. Temos aqui duas representações da letra M. A primeira representação, exemplo da letra M com a letra de imprensa, ou melhor dizendo, a letra de bastão. Aqui está. Nessa segunda parte aqui, nós temos exemplo da letra M com a letra cursiva, ou letra manuscrita, certo? Temos aqui M's escrito de formas diferentes, certo? Ficou com dúvida em relação ao que foi abordado, em relação ao tema que acabamos de falar? Então, é só você entrar em contato com esse número aqui e tirar sua dúvida com o professor, certo? Não fique com dúvida. Entre em contato e tire sua dúvida, ok? Aproveitando que a aula não ficou totalmente esclarecida, vamos retomar a temática do início da aula até o momento e vamos relembrar o que foi discutido durante essa aula, revisando a aula. Inicialmente, nós falamos de manifestações culturais, certo? Trouxemos um apanhado sobre a cultura brasileira, falamos da religião como elemento cultural e continuando falando como a cultura brasileira nasceu. Demos continuidade falando de hábitos e costumes e, por fim, falamos da letra H e letra M. Essa aula de hoje foi basicamente apresentada desta forma. Revisamos? Sim. Agora vamos ao desafio. O desafio de hoje é muito simples, prático e fácil. Você vai escrever nome de 3 pessoas iniciadas pela letra M. Escreveu? Sim. Agora, como é que o professor vai saber se você conseguiu resolver o desafio? Você vai tirar uma foto e vai enviar para o professor verificar. Ou, caso tenha interesse, pode fazer um vídeo e enviar da mesma forma. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fique todos com Deus. Não esqueça, vamos compartilhar e vamos deixar o like. Grande abraço, até a nossa próxima aula.